Gálatas, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 10. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente trabalhar essa unidade e depois, então, a gente segue para a atividade. Ok, diz assim o texto bíblico. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Subi por uma revelação, ele está indo em direção a Jerusalém, que é uma informação importante, e ele faz questão de apresentar os seus companheiros, nesse caso aqui Barnabé, e também levando com ele Tito. O motivo pelo qual ele subiu, ele vai dizer que foi uma revelação. Foi por meio dessa revelação, ou melhor, a motivação foi por meio dessa revelação, e o motivo é apresentado logo em seguida. O que foi que ele fez? Ele fez uma exposição do evangelho que ele prega entre os gentios e, particularmente, aos que estavam em estima. Ele vai, daqui a pouquinho, falar um pouco mais sobre o que é que significa ou a quem ele está se referindo. Por que que ele subiu e fez essa revelação? Ele vai apresentar o motivo da sua ida, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Paulo entendeu nesse momento, e isso aconteceu por meio dessa revelação, esse entendimento veio também dessa revelação, de que o momento exato em que ele subiu era o momento necessário para que todo o seu trabalho para com os gentios não tivesse sido em vão. Por quê? Porque se não ficasse comprovado que o evangelho que ele anunciava para os gentios era o mesmo evangelho que Pedro e os demais anunciavam para os judeus, haveria uma divisão e esse evangelho não seria reconhecido e todo o trabalho que ele tinha feito poderia ter sido em vão, é o que ele coloca. Verso de número 3, ele diz o seguinte: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, ele nos dá aqui uma informação importante, que é destacar o fato de Tito ser grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Qual foi o objetivo? O objetivo é para nos porem em servidão. O verso terceiro gera uma dificuldade de interpretação, porque o que fica no ar é o seguinte: Tito foi constrangido ou não foi constrangido a se circuncidar? Quando ele usa a expressão da seguinte forma: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ele foi constrangido ou não? Professor, dá a entender que não, ele não foi constrangido a circuncidar. Parece que ele foi um ato voluntário dele, para que Então, para que não houvesse nenhuma, como é que se diz, nenhuma repreensão a eles por causa disso. ok. Alguém mais? Professor, na minha versão não tá constrangido, não foi forçado a se Forçado. circuncidar. Ok. Então, aí já está então dizendo que não foi forçado, é isso? Já está dizendo que não foi, né? Não, na verdade está escrito, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi forçado a se circuncidar. Ele não foi Entendi. forçado. Ok. Mais alguém? Foi Eu acho, forçado ou não foi forçado? Foi constrangido ou não? eu acho que esse constrangido está no sentido de que ele não foi constrangido, porque ele já tá, na verdade, argumentando sobre
ele vai para Jerusalém, expor o evangelho que ele prega entre os gentios. Estava com ele Tito, e mesmo Tito sendo grego e sendo cristão, ele não foi forçado ou constrangido a circuncidar-se. Ele está usando esse fato aí como base até da argumentação dele. Ok. Então, veja bem. Pastor, no meu fala assim, mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado. Ok. Só uma observação quanto à questão da tradução que você está utilizando. É sempre importante, nesse primeiro passo de interpretação, você usar uma tradução que tenha a preocupação de ser mais literal possível e de não ser tanto já uma interpretação. Você tem, por exemplo, a NVI, que ela já é uma interpretação do texto, então ela faz o trabalho por você. Então, o ideal seria você utilizar sempre algumas traduções que não tenham como proposta já trazer uma tradução como uma interpretação do texto, tá bom? Como é que a gente vai compreender isso, tirar essa dúvida? É o contexto que vai determinar ou que vai nos ajudar nesse processo todo. Então, isso acontece com muita frequência. Em algum momento você vai encontrar, em vários momentos você vai encontrar isso, palavras, frases que vão gerar um sentido ou um duplo sentido, dupla interpretação, e quem vai definir isso vai ser o contexto. Então, vamos tentar ver como é que vai funcionar esse raciocínio para a gente avaliar se Tito foi constrangido ou não. O verso de número 4, ele já falou acerca de irmãos que estão presentes nesse momento lá e que estavam presentes em Jerusalém, que se intrometeram secretamente, e eles têm um objetivo. Qual é o objetivo? Colocar eles em servidão. Esse aqui que é o ponto central da ida deles. E aqui aí, na revista atualizada é escravidão. Escravidão. Ok. Qual a diferença entre servidão e escravidão? Aí a gente precisaria ver a palavra que é utilizada. Em alguns momentos, a palavra doulos, que é a palavra servo, ela é usada tanto para se referir a servo quanto para se referir a escravo. Talvez aí seja essa questão de tradução, onde em algumas traduções aparecem servidão e outra escravidão. Mas esse é o sentido básico. O verso de número 5 vai dizer o seguinte: aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Por que que eles não cederam nem sequer por uma hora? E aí ele vai dar aqui a justificativa. Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. O versículo 4 precisa ser entendido com base no verso número 5. Então, o que é que Paulo está colocando no verso 5? Ele está dizendo que alguma coisa aconteceu, alguma sugestão, alguma tentativa por parte desses que se intrometeram, querendo levá-los à escravidão, à servidão, mas de forma nenhuma ele não se submeteu, ele não aceitou a sugestão. Por que que não aceitou? Porque senão a verdade do evangelho não permaneceria entre os gentios. Então, observe aqui que nesse caso, o fato de Tito ser constrangido a se circuncidar tinha em vista fazer com que essa verdade do evangelho não permanecesse entre os gentios e, consequentemente, levaria os gentios à servidão. Esse é o ponto que ele vai desenvolvendo. Então, o versículo 5 é uma resposta ao quê? À tentativa, ao constrangimento de Tito, desse grupo, querer que Tito fosse circuncidado. Mas aí, então, ele se posiciona dizendo que não fez isso para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Essa interpretação, ela... Sim, pode falar, Rony. Pode explicar, depois eu pergunto. Talvez o senhor vai até explicar agora aí nessa fala. Beleza. Isso aqui fica muito claro dentro do próprio contexto. O texto lá de Atos, que trata justamente sobre esse assunto,
vai mostrar qual foi o debate, de que forma aconteceu isso. E o ponto central que foi colocado é que os gentios precisariam passar pela circuncisão para que fossem salvos. Ou seja, eles queriam obrigar os gentios a circuncidarem, assim como os judeus. E lá já em Atos vai ficar muito claro que essa proposta não passou, e aí então o evangelho foi reconhecido aos gentios, mesmo sem a prática da circuncisão. Então, é esse o contexto que está acontecendo. Eles foram forçados, mas Paulo entendeu que se ele cedesse a essa pressão, eles estariam sendo escravizados e todo aquele trabalho que ele havia feito seria desperdiçado ou seria em vão, porque o evangelho não teria a sua eficácia e precisaria desse rito para poder ter o efeito entre os gentios. Pode falar, Rony. Não, eu só ia perguntar porque com a sua explicação aí nos leva a entender que Tito de fato foi constrangido, né? Quiseram fazer ele se circuncidar. Mas olhando o verso 3, assim, o que dá a entender claramente é que ele não foi constrangido a circuncidar-se, né? E aí a cabeça da gente fica meio confusa. Isso. Então, o ponto central é esse. A frase em si, se você isolar a frase em si, você tem duas possibilidades. Uma possibilidade é que, de fato, ele não foi constrangido, a outra que ele foi constrangido. Só que aí o contexto, quando você segue o contexto, você vai perceber claramente que no contexto mostra que ele foi constrangido. Por que que ele foi constrangido? Sim, pode falar. Eu poderia interpretar dessa maneira, ó. Eu poderia explicar que ele não foi constrangido, mas com base no verso 5, eu poderia dizer que não constrangeram ele a circuncidar-se, mas talvez quiseram imputar nele, colocar nele alguma outra cultura judaica que, quando o grupo aí olhou, não aceitou. Eu poderia dizer isso como minha interpretação ou está equivocado? Se você tivesse, por exemplo, no texto outros elementos além da circuncisão, talvez se encaixasse. Só que como o assunto principal aqui que ele ressalta é a circuncisão, fica mais fácil de ser entendido que esse constrangimento aqui que o texto fala, que no caso aqui é a circuncisão, e o verso 5 se refere ao mesmo assunto, que era, de fato, no debate lá em Jerusalém, o ponto central que estava sendo debatido quando foi falado acerca do evangelho para os gentios. Professor, Alguém mais? tá me ouvindo? Ouvindo, pastor, pode falar. Deixa eu tentar fazer tentar fazer uma análise aqui. Essa questão ela é um tanto quanto geográfica, né? Porque, por exemplo, Paulo ele vai de Antioquia para Jerusalém. Isso seria basicamente isso. De Antioquia para Jerusalém com Tito, pegando o contexto anterior, né? Dos outros passagens que nós já passamos por lá. Isso. Ele vai, então, lá em Jerusalém, o grupo de irmãos lá são judeus convertidos. Antioquia são gentios. Paulo tem um ministério entre os gentios. Ele vai com Tito, gentio, para Jerusalém. Em Jerusalém, ele expõe o evangelho aos judeus convertidos, e lá Tito fica à vontade, e não é constrangido a circuncidar-se. Porém, havia um grupo de falsos cristãos que estavam ensinando coisas erradas e estavam tentando fazer com que os gentios fossem circuncidados. Esse foi o caso do constrangimento que, no caso, Tito não teve lá em Jerusalém, diante dos irmãos de Jerusalém. Seria basicamente isso. A questão, se dentro seguindo esse seu raciocínio, a dificuldade seria o seguinte: se ele não foi constrangido e se a influência simplesmente desses irmãos, por que que Paulo está sendo obrigado a dar uma resposta para pessoas que não têm influência? Entendeu?
Porque se eles não fazem parte, se eles não têm influência, a gente precisa lembrar desse concílio como aconteceu. Se esses irmãos estão envolvidos aqui com esse objetivo apresentado no verso 4, se eles não têm nenhuma influência sobre o que está sendo decidido e o que vai ser decidido, não há de fato constrangimento. Porque ficou a seguinte dúvida: como que Paulo fica à vontade diante dos líderes e dos demais, mas se sente constrangido diante de uma minoria que não tem influência? Ficou meio complicado a divisão. Então, esses falsos mestres eram pessoas de grande influência. Pessoas que estavam influenciando e que poderiam influenciar, segundo o que Paulo coloca no verso 2, acerca do resultado final ou da decisão final do que aconteceria. Por isso ele diz o seguinte: o motivo dele ter subido foi para que de forma nenhuma ele não tivesse corrido em vão, ou seja, para que o evangelho, da forma como foi dado por Cristo aos gentios, continuasse da mesma forma. A essência fosse a mesma. Alguém levantou a mão? Vitor, pode falar. Eu posso chegar à conclusão, olhando para o versículo 4, de que essa questão da circuncisão foi levantada pelo um grupo de, digamos, judaizantes, dentro da comunidade cristã. Aí isso causou constrangimento. Só que, quando a gente olha para o texto que diz que nem mesmo Tito foi constrangido, já seria no sentido do evangelho que Paulo pregou aos gentios. Seria isso ou foi mesmo dentro do contexto lá do debate? A questão é o seguinte: vamos aqui por ordem, e aí vocês fiquem à vontade para poder apresentar o argumento de vocês. O versículo 3, ele precisa ser entendido com base no seu contexto. Qual é o contexto próximo que vai influenciar no entendimento do verso 3? É o verso 4 e o verso 5. A gente não pode partir por uma outra interpretação se essa interpretação não estiver contida no verso 4 e verso 5. Essa é uma questão básica. O contexto imediato vai definir o entendimento do que significa o verso 3º. A opção que vocês estão dando é mais uma opção com base no contexto do que com base no contexto geral, do que com base no contexto imediato, verso 4 e 5. Porque o verso 4, o que ele vai falar? Vai falar que esses falsos irmãos que se intrometeram, eles queriam pôr em servidão. Então, a primeira coisa que a gente precisa responder é: de que forma a influência ou a tentativa desses irmãos em tomar alguma decisão ou ver alguma decisão sendo tomada significava colocar Paulo e os demais ou o evangelho em servidão? Essa é a primeira resposta crucial a ser respondida. O que é que significa ou de que forma eles tentaram pôr os gentios em servidão? Primeira pergunta que precisa ser respondida no verso 4. Verso número 5. Por que Paulo, ou a que momento ele se refere que ele não cedeu? E aí a justificativa foi para que a verdade permanecesse entre vós. Ou seja, em que momento foi que ele não cedeu? Em que assunto foi que ele não cedeu? Então, a gente precisa responder essas duas perguntas com base no verso 4 e 5 para chegar a alguma conclusão. Essas duas perguntas são respondidas com base em quê? Naquilo que foi apresentado no verso 3º. É daqui que vem o contexto, a situação introduzida no verso 3º, e aí o verso 4 e 5 desenvolvem o raciocínio. Fique à vontade para poder concordar ou não, apresentando também a sua sugestão de interpretação. Alguém? Ok. O raciocínio básico é esse. Muito mais importante do que você concordar com a interpretação ou não que está sendo dada, é você entender os passos, qual é a filosofia, quais são os princípios que estão sendo usados para a interpretação. Isso, de fato, é o mais importante. Então, o fato mais importante aqui
é você entender que todas as vezes em que você tiver um versículo, uma declaração, um termo, em que houver mais de uma possibilidade de interpretação, ou em que aquele versículo apresentar inicialmente uma possibilidade de interpretação, e depois você, de acordo com a leitura, durante a leitura, perceber que ele pode ser interpretado de uma outra forma, o que vai definir isso, o que vai orientar você nessa decisão da melhor interpretação é o contexto. Você vai precisar encontrar base no próprio contexto para sustentar a opção que você está defendendo como interpretação válida. Tá bom? Esse é o mais importante, independentemente se você concorda ou não com essa opção que está sendo apresentada. Vamos seguir em frente. Qualquer dúvida, fique à vontade para participar. Verso de número 6, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, observe que aqui no verso 2 ele falou já acerca disso, aqueles que estavam em estima, agora no verso 6, pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. O fato que ele quer enfatizar aqui é basicamente isso. Eles não comunicaram absolutamente nada, apesar de que eram aqueles que estavam em estima e que pareciam ser alguma coisa. Verso número 7, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, observe aqui que o assunto central é justamente esse, circuncisão e incircuncisão, me estava confiado como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da incircuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E acontecendo e conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como, agora ele vai usar a palavra aqui, colunas, para se referir àqueles que pareciam ser alguma coisa, aqueles que estavam em estima, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que lembrássemos a uma única recomendação que foi dada, que lembrasse dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então, observe o que está acontecendo aqui. Nós temos aqui um evangelho da circuncisão, um evangelho da incircuncisão, um evangelho para os gentios e um evangelho para os judeus. O ponto central aqui é a eficácia desse evangelho que foi evidenciada por parte dos que estavam em estima, que pareciam ser alguma coisa, que eram colunas da igreja naquele momento, e como foi que eles evidenciaram isso? Nós temos aqui no verso 1, o que Paulo vai colocar, que é extremamente importante, e dentro dessa discussão que nós estamos tendo, é que Paulo traz um judeu e traz um grego. Paulo traz um que foi circuncidado e um que não foi circuncidado. E ele entende que, da mesma forma como o evangelho operou eficazmente em Barnabé, que tinha já esse testemunho e todos conheciam, e que havia sido circuncidado, Paulo traz uma evidência também agora dentre os gentios de alguém que não fora circuncidado e que o evangelho também havia operado eficazmente na vida dele. Então, eles servem aqui não só como companhia, mas como evidência da eficácia desse evangelho entre os judeus e entre os gentios. Diante dessa situação, então, ao presenciar, por meio da exposição que foi feita do Evangelho e por meio da vida de Barnabé e de Paulo, de Barnabé e de Tito, que ilustravam isso, a decisão foi que eles tinham toda a comunhão, todo o apoio dos demais apóstolos e que Paulo deveria continuar anunciando o Evangelho para os gentios.
Então, esse é o entendimento geral, básico do texto. Alguma dúvida sobre o texto em si? Alguma dificuldade, alguma expressão, palavra, algo que chamou sua atenção? Vamos seguir, então, para a estrutura. Como o nosso objetivo hoje é avançar e trabalhar algumas estruturas, a gente vai, outras unidades, a gente vai tentar fazer de forma bem breve, e aí vocês poderão compartilhar mais nas próximas estruturas. De que forma está organizado o nosso texto? Professor, eu tinha feito aqui essa atividade, né? Essa aí era só para treinar, que você falou. Eu tinha Isso. feito, mas depois da explicação aí, eu acho que está tudo errado aqui. Mas compartilha, por Como favor. foi? A sua vai de quanto a quanto? Eu dividi aqui de 1 e 2, 2, 1 e 2, aí depois 3 a 5 3 a 5. e depois 6 a 10. Porque eu botei que de 1 e 2, Paulo está dizendo que subiu, né, para Jerusalém em obediência à revelação, para que ele não tenha corrido em vão. Beleza. Aí essa foi a ideia. E aí o verso 3, aí ele inicia aqui com tudo, ou seja, ele está dizendo, nem mesmo Tito, que estava comigo. Aí eu coloquei do 3 ao 5 com a ideia de que aqui ele está falando especificamente desse grupo de irmãos que estava querendo fazer com que a liberdade dos cristãos fosse reduzida à escravidão, né? Seguindo os costumes judaicos. Ok. E do 6 ao 10 eu coloquei que já foi a ideia de que Paulo estava diante dos outros apóstolos e eles reconheceram a pregação dele. Essa foi a ideia aqui da minha divisão. Alguém concorda com essa divisão? Ou alguém fez a mesma divisão? Quando eu estava acompanhando essa explicação, eu nem tirei para mim tentar dividir, não. Eu estava só observando você explicando desde mesmo. Ó. Quem está falando? É o Pedro. Eu não tenho a capacidade de RAM do Rony, não. Minha velocidade aqui é um pouquinho mais devagar. Tranquilo. Alguém mais? A minha foi a mesma divisão na estrutura. Certo. Alguém mais fez a mesma ou fez o diferente? Fique à vontade agora para participar. Professor, acho que a minha também foi a mesma, só que está lá no seu privado, no WhatsApp. Beleza, tranquilo então. Então, Rony, olha só, e os demais também. A divisão está certinho. O que você colocou aqui é esse um raciocínio básico. Vamos só destacar aqui os pontos principais. Verso 1 e 2, qual é o ponto principal? Da ida dele a Jerusalém e dele ter levado Barnabé e Tito, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Esse é o assunto principal aqui estabelecido. Depois que ele estabelece essa verdade principal, ele conta um incidente. O que foi que aconteceu? E aí, então, do verso 3 ao 5, ele vai focar nesse incidente, destacando a presença desses falsos irmãos, cujo objetivo principal era colocá-los em servidão. E aí, a partir do versículo 6 em diante, ele vai focar justamente nessa frase que ele vai repetindo, que são aqueles que pareciam ser alguma coisa. Então, acerca desses, ele vai desenvolvendo, mas para falar basicamente o quê? Que eles perceberam que o evangelho da incircuncisão era o mesmo da circuncisão. O que foi confiado a Paulo era o mesmo que tinha sido confiado a Pedro. Ou seja, eles perceberam que a eficácia era o mesmo tanto do da circuncisão quanto os da incircuncisão. E, naturalmente, esses que eram Tiago, Cefas e João, agora que são considerados colunas, o que foi que aconteceu? Ele vai destacar aqui dizendo que deram-nos as destra em comunhão comigo e com Barnabé, e aí ele apresenta aqui o ponto principal
que é para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, do verso 6 ao verso 10 é, de fato, a terceira e última unidade. A partir do verso 1 e 2, a primeira, do verso 3 ao verso 5, a segunda, e do verso 6 ao verso 10, a terceira unidade. Ok? Professor, uma coisa que eu tive muita dificuldade aqui foi para dar nome a esses pequenos ciclos aí, né? Poderia dar uma luz aí, como é que é a ideia para a gente continuar fazendo, porque Legal. nós fizemos, mas é absurdo de difícil isso aí. Pastor, também tive a mesma dificuldade para pôr um nome em cada estrutura. E acho que nem tanto pôr o nome em cada estrutura, mas quando foi para finalizar, daquela ideia central mesmo. A junção das duas, muita dificuldade mesmo. Ok, então deu para perceber isso nos trabalhos que eu pude visualizar que vocês me enviaram. Então, aqui são duas etapas que a gente precisa pensar na parte de nomenclatura. A primeira etapa, o que a gente chama de trabalho de texto. É o momento que você está interpretando. Nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, você vai usar palavras da própria estrutura. Fica mais fácil nesse primeiro momento. Vamos pensar aqui na primeira estrutura. Você poderia destacar essa frase, para que a preservação do verdadeiro evangelho. Foi uma mudança aqui, mas eu elaborei uma frase que transmite exatamente o que fala essa parte final do verso número 2, para que de maneira alguma não ocorresse ou não tivesse corrido em vão. Colocando isso de forma positiva, Paulo subiu a Jerusalém para preservar o verdadeiro evangelho. Essa seria uma formulação de frase com base nessa última parte. Eu poderia dizer que Paulo foi a Jerusalém para preservar o seu ministério, alguma coisa nesse sentido? Aí não, porque quando ele fala sobre o seu ministério, o que ele coloca aqui é o evangelho para os gentios. Então, o ideal é que vocês não utilizem nomes que tornem a frase pessoal. Então, Paulo, Pedro, esse tipo de frase traz mais para algo pessoal do que para uma verdade geral. Então, o ideal é não utilizar essas nomenclaturas. Então, no caso, não utilizar os nomes, é isso? Então, deixa eu só concluir aqui as etapas, né? Primeira etapa, você vai usar as frases do texto. Ok. Nessa primeira etapa, se você desejar usar os nomes, você até pode. Mas na segunda, que é o momento em que você vai formular dessa frase que você já encontrou, a frase para o sermão, aí você precisa usar frases que sejam no presente, evitar a frase no passado, tipo, Paulo subiu a Jerusalém, uma frase no passado. Evitar também nomes para que o assunto não seja algo voltado para o personagem, mas sim uma verdade. E aí essa verdade teria que ser uma verdade curta que transmitisse o sentido do que Paulo foi fazer, do que aconteceu quando ele foi constrangido, do que aconteceu quando eles deram a destra em comunhão. Aí seria esse o raciocínio. Então, a primeira etapa, você pode usar a frase do próprio texto, e a segunda, você precisaria elaborar uma frase que tivesse esses elementos, mas que não fosse uma frase no passado, que não tivesse nomes, mas que fosse uma verdade que pudesse ser compreendida de forma mais geral, um princípio compreendido de forma geral. Professor, então a ideia desses, eu vou dizer títulos, a ideia desses títulos que nós colocamos aqui não é simplesmente dar um título para essa sessão, mas no caso é como se fosse já verdade, em certo sentido. Porque, por exemplo, algumas vezes... a última frase, cortou na última frase. A ideia desse, eu vou chamar de título, a ideia desse título não é simplesmente dar um título, um nome a essa sessão, mas é mais ou menos levar para uma verdade que está sendo dita ali. Perfeitamente, exato. Porque, por exemplo, algumas vezes estou fazendo algumas divisões
e simplesmente o nome da sessão aparece assim, alguma coisa assim, Paulo prega em Roma. Ok. Aparece fulano fez isso. E aí às vezes fica assim um título meio assim, como se estivesse faltando alguma coisa. Então, qual é o conselho para vocês? Todas as vezes que vocês estiverem lendo qualquer texto que seja, não olhar a epígrafe. É um exercício que a gente tem que se acostumar a fazer. Por quê? Porque a epígrafe não tem intenção de apresentar a ideia central daquele texto. E aí a gente já começa de forma negativa, porque você já é influenciado por aquele título. E às vezes nem é aquilo realmente que o texto tem como objetivo. Então, esses Professor, textos não têm essa pretensão. eu fiquei muito engessado na questão aí, eu acredito que também os outros alunos também ficaram, não sei, em relação a fazer a frase da estrutura aí, de cada estrutura, engessado tirando, digamos, as palavras do texto mesmo, entendeu? Aí, já no final, no caso a ideia central, aí sim eu entendia que eu tinha que, eu poderia usar uma outra frase que correspondesse aí, no caso, o texto, sem ser tirado do texto, tivesse engessado. Uma coisa que eu tenho feito muito, eu tenho uma Bíblia que eu risco esse título, só riscando com a caneta o título. Faça riscar mesmo, apago ele, deixo só mesmo o texto, para tentar facilitar mais. É uma opção. Então, olha só, eu acho que a primeira parte ela é mais simples, porque você pode usar a frase que está no texto. Então, vamos usar como exemplo aqui esse texto. Você pode usar a frase final e principal do verso 2. Você já destacou o título da primeira estrutura, ok? Título da segunda estrutura. Você pode resumir vamos colocar aqui, você coloca para nos pôr em servidão. O objetivo ou uma frase, os falsos irmãos objetivavam nos pôr em servidão. Você juntou o versículo 4 e criou uma única frase. Depois, do versículo 6 ao versículo 7, tendo visto a eficácia do evangelho, nos foi dada a destra em comunhão. Pronto, você já formulou aqui literalmente usando palavras do próprio texto. Fica bem mais simples essa primeira etapa. Professor, do 6 ao 10, se eu colocasse como verdade, né, como o título aí, se eu colocasse que os líderes de Jerusalém reconhecem a revelação de Jesus na pregação de Paulo, estaria mais ou menos com rumo ou sem sentido? Perfeitamente, perfeitamente. Só que para a primeira fase, ok? Porque aí você colocou no passado e você colocou também os nomes dos envolvidos. Quando você partir para o segundo momento, que é a elaboração para o sermão, aí o ideal é que seja uma verdade tirada dessa própria frase, sem ser no passado e sem ter nomes. Qual que seria uma frase que poderia se encaixar aqui nesse sentido? A verdade do evangelho deve ser preservada. É o assunto central que está sendo colocado. Esse assunto aqui começa no versículo 2, na parte final, ressalta o que foi que aconteceu e a tentativa desses irmãos, e no final, o que aconteceu na última estrutura. Então, é uma possibilidade. É a única possibilidade? Não. Isso vai depender de quê? Do estilo do pregador na elaboração dessa frase, se ele quer apresentar algo que seja bem mais direto, ou se ele deseja apresentar uma frase que depois ele vai explicar, mas que está conectada diretamente com a ideia central do texto. São algumas opções. Ok? Dúvidas? Sim. Então, se, por exemplo, eu não utilizar essa frase final que o senhor colocou do versículo 2, e eu falasse no meu, por exemplo, como eu fiz, o argumento, no caso, né, dessa primeira parte, eu coloquei a exposição do evangelho em obediência à revelação, porque ele começa dizendo, na versão RA, né, de subir em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho. Então, eu não foquei tanto no final, mas nessa parte do começo do versículo 2. Estaria errado?
Eu estaria certo, só que faltaria um complemento. Porque qual é o raciocínio dessa segunda estrutura, da primeira estrutura? Por que que ele subiu e fez uma exposição do Evangelho? Aí a preocupação principal dele não foi necessariamente a exposição ou ele ter ido a Jerusalém, mas o fato de que se ele não fizesse, esse Evangelho teria tido consequências graves. Então, seria só você acrescentar essa última parte. Mas a elaboração da frase ficou muito boa. Dúvidas? Professor, então, só para eu enxergar com clareza o que eu estou ouvindo aqui e constatando que eu também fiz muita coisa errada na tarefa. Então, por exemplo, na junção, na divisão do texto, da estrutura, para formular os argumentos, eu posso, então, hipoteticamente, perguntar à estrutura, a divisão que eu fiz, qual argumento eu extrairia de lá. Ok. Qual ideia essa estrutura, por exemplo, do 3 ao 5 quer me explicar? Que argumento ela quer me dizer? Aí eu conseguiria extrair um argumento que seria a ideia central, então, dessa estrutura. É isso, né? Quase. Você ficou um passo só para concluir com nota máxima. Então, vamos pensar aqui em 3 argumentos, né? Você precisaria encontrar, então, a ideia central de cada argumento, ou melhor, o argumento de cada estrutura. Você já encontrou o argumento de cada estrutura, e isso te auxiliaria a encontrar a ideia central do todo. Ok? Aí, o que é que pode acontecer? Eu vou compartilhar aqui, deixa eu terminar aqui, que eu vou compartilhar os princípios, para que vocês possam ver uma possibilidade de como elaborar esses títulos e como isso pode ser usado dentro do próprio sermão. Professor, só para concluir aqui a ideia aqui, para ver se eu estou certo. Quando eu inicio o trabalho de texto, eu olho, aí eu tento fazer essas divisões, né? Tento montar a estrutura baseado nos assuntos e nos argumentos que são ditos. A princípio, eu vou dando títulos às minhas estruturas, né, com base no assunto que elas estão tratando. Ok. E, posteriormente, né, quando eu encerro toda a análise do texto, que eu vou, digamos, partir para o sermão, aí a ideia é que eu olhe novamente esses títulos que eu dei e tente reorganizar os títulos de maneira que ele não fique pessoal, né, com os nomes dos envolvidos, nem com frases no passado, mas para uma ideia de tirar uma verdade e colocá-la como título. É assim que funciona, correto? Exatamente. Qual é a ideia de tudo isso? É que o ouvinte, ao ouvir a sua declaração, ele entenda que isso é para ele hoje. E que não é uma história sobre Paulo, sobre Pedro ou um evento passado, mas que é algo relevante para o dia de hoje. Esse seria o raciocínio. Alguma outra dúvida? Já seria a aplicação, né, professor? É como se já fosse a introdução da aplicação, um ponto-chave para se iniciar a aplicação hoje, nos nossos dias. Corretamente. Então, esse é o pensamento mesmo. Já segue como se fosse a base para a aplicação. Então, quais são algumas possibilidades de princípios que a gente pode ter? A primeira seria que a verdade do Evangelho é inegociável. Isso vai ficar muito clara quando Paulo diz que em nenhum momento ele aceitou a sugestão ou cedeu à pressão. Quando o evangelho muda, também muda o seu efeito, e aí vem esse contexto de liberdade e escravidão que é apresentado no texto. Se ele permitisse a pressão, se ele cedesse à pressão, naturalmente ele entende que perderia a liberdade. O evangelho é suficiente para salvar homens e mulheres, pretos e brancos, ricos e pobres, e mantê-los nesse relacionamento. E aí nós temos a ilustração de Tito e Barnabé, judeus e gentios. E aí ampliando isso, homens e mulheres, todos dentro do mesmo
do alcance desse mesmo evangelho e da eficácia que o evangelho tem em todos, independentemente de sexo, idade ou etnia. A nossa comunhão está fundamentada no evangelho, e aí isso ficou claro na expressão destra de comunhão, que foi o elemento que uniu tanto os judeus quanto os gentios, tanto os que eram representantes da igreja e os apóstolos que atuavam entre os judeus, quanto Paulo e os demais que atuavam entre os gentios. São possibilidades que você já pode usar como título do próprio sermão ou de uma estrutura que você vai desenvolver. Essa é uma forma que você pode utilizar. Você pode elaborar o princípio com base em uma estrutura, e esse princípio já vai ser, ou pode ser um subtítulo, ou o título de uma estrutura. É uma opção. Sim. Não, era justamente isso. Eu já estou aqui, digamos, na minha elaboração do sermão. Eu já mudei os títulos e transformei-os em verdades. Já está aqui tudo ok nesse sentido. Aí, com base nas verdades, ou seja, nos títulos das estruturas, é que eu elaboro os princípios. Correto ou não? Não, vai com base no argumento principal ou na estrutura. Porque o seu título que você elaborou com base na estrutura, ele é limitado. Ou seja, você pode ter ainda outros princípios que você não conseguiu contemplar em um único título. No caso, o princípio é tirado do texto geral. Da ideia central, no caso. Não, os princípios saem das estruturas. Você pode fazer isso por ordem. Vamos pensar, verso 1 e 2. Você coloca o primeiro princípio. Segunda estrutura, você vai tentando elaborar os princípios com base na ordem do próprio texto, para que você não tente elaborar, por exemplo, da seguinte forma: já entendi todo o texto, vou pegando o princípio em todo lugar. Você pode se organizar nesse sentido de ir colocando. O ideal mesmo, eu não fiz isso aqui, mas acho que nos demais eu devo ter colocado, seria você colocar um versículo no lado, porque aí você vai seguindo o fluxo do texto e vai colocando os versículos. Aqui eu coloquei palavras: liberdade, escravidão, destra, mostrando de onde eu tirei. Mas para que você consiga se organizar, uma opção é colocar, seguindo a ordem do texto, o versículo de onde você tirou aquele texto. Ou melhor, de onde você tirou o princípio. Tipo, aí, a verdade do evangelho é negociável. Aí, versículo 1 e 2. Deixa eu só confirmar aqui. Não, tô dando só um exemplo. Isso, é só um exemplo. Mas nesse caso aqui não é, porque foi o momento em que ele foi constrangido, a questão de Tito. Então, foi o versículo 3 a 5. Aí, quando o evangelho muda, também muda o fato de que ele não aceitou versos posteriores. Entendeu? Então, seria seguindo essa ordem do próprio texto. Perguntas? Pastor Aldo, aí seria, o Wender aqui, seria a questão, esse título, né, ficaria até limitado por conta, em semelhança a esses títulos predeterminados que já tem na nossa unidade literária, né? O que já vem na Bíblia, aquele tópico lá, aquele título lá. Aí nesse caso, o ideal é que seria que você não utilizasse esses títulos que vêm na Bíblia. Eu sei, eu entendo. Eu digo assim, mesmo o nosso, sem ter atenção, porque algumas versões têm, outras não. Okay. Mesmo nós colocando esse título, há limitações, pelo que eu entendi. Entendi, exatamente isso. Há limitações, porque dentro daquele mesmo texto pode ser extraído vários direcionamentos a ser trabalhados, não é isso? Perfeitamente, correto, exato. Quando você vai para a parte da exposição, aí o título vai ficar claro, porque você vai explicar todos os assuntos relacionados àquele título. Mas se o ouvinte simplesmente ouvir o título, ele não vai ter uma compreensão do todo, porque o título dificilmente vai conseguir expressar com clareza todo o texto, né? Ou toda a estrutura. Perguntas. Aproveite que a gente vai passar para a próxima
unidade. Se tiver alguma dúvida no processo, nas etapas, fique à vontade para poder esclarecer agora. Só mais uma pergunta. Okay. Dentro desse texto, vamos dizer assim, dependendo do que eu vá trabalhar, esse título também, em um segundo momento, pode ser outro, não é isso? Repete, por favor. Tipo assim, hoje nós vamos trabalhar um tópico de todo o texto, de toda a unidade literária. A gente vai se ater mais a uma informação. Ok. E aí a gente teria um título para esse dia, vamos dizer assim. Num segundo momento, eu vou abordar outra estrutura. Outra estrutura, né? Ou focar mais no final do capítulo, da unidade literária. Focar mais no final, onde fala dos três, né? Ou sem abordar a pessoa, né? Claro. Isso. Seria um outro título que eu poderia trabalhar nesse dia, não é isso? Perfeitamente. Exato. São possibilidades. Lembrando que isso vai depender de quê? Vai depender da ideia central da estrutura. Porque você pode tanto mudar o título, mas conectando o título à ideia central do todo. Eu entendo. A unidade central, ele não muda. Ele é único, não é isso? Ideia central, ideia perfeito. central. Aí o título que você vai usar em momentos diferentes tem que estar conectado com essa ideia central. Professor? Sim. Eu posso seguir o raciocínio. É o seguinte, eu faço as estruturas, né? Faço as divisões, intitulo, encontro o argumento dentro de cada estrutura, a partir daí eu vou fazer a ICT. Exato, perfeitamente. Está correto. Né? Aí depois da ICT eu vou desenvolver os princípios que podem ser aplicados ali. Okay. E no caso, abre vários princípios. Perfeitamente. Esse é o raciocínio básico. O raciocínio básico. Alguém está falando? Sim. É porque o Vitor é de outro nível, ele já usa o termo ICT, entendeu? Legal. E é importante usar o termo que aí a gente já avança, né? Então, ideia central... ele usou o termo aqui, você quer outra coisa. ICT é a ideia central. Luiz ficou perguntando qual é esse imposto aí que eu não sei. Ontem ele explicando um negócio que ele ficava falando em CT. Aí eu disse, rapaz, eu estou procurando a ideia central do texto. Eu fiquei assim... Dúvidas? Vamos seguir, então, para o nosso próximo texto. É normal o que vocês estão passando, tá bom? Então, não entrem em crise, não tentem professor, mas o senhor vai ser benevolente na correção aí dos trabalhos, não vai? Porque senão... na verdade, assim, qual é o critério de correção? É se o aluno... Tem que ser benevolente. Trabalho. Esse é o critério. O aluno fez o trabalho, dá para perceber no momento em que ele fez o raciocínio que ele utilizou. Então, não é ver se está certo ou se está errado, é ver se realmente houve um envolvimento por parte dos alunos. Esse é o critério que vai ser utilizado. Professor, uma outra pergunta aí com base nos trabalhos. Sim. O que é que eu fiz? Eu escrevi o texto aqui, né, no Word, e aí eu fui fazendo a separação dando enter, né? Eu não escrevi nada especificamente. Eu olhei aqui do verso tal ao verso tal, estão falando do mesmo assunto. Aí eu já botei um enter, ou 2 enters, que é para fazer a divisão, para mostrar que eles estão separados. E aí, depois disso, eu coloquei os títulos, né? E quando eu terminei, eu coloquei a ideia central lá em cima. Mas eu não escrevi nada. Eu não escrevi, tipo, por que eu fiz a divisão assim, por que eu fiz isso. Eu não escrevi nada disso. Eu não sei se era para escrever já no próprio trabalho ou se era para explicar para o senhor aqui como eu fiz o raciocínio. Eu fiz a mesma coisa. Qual é o ideal? Não precisa escrever, não precisa justificar. Mas o ideal é que, eu vou mostrar daqui a pouco, uma aluna fez isso. Ela usou setas, circulou, destacou. Esse trabalho aí eu vi.
E pelo próprio É da Anne. visual do texto, você consegue entender o raciocínio que foi utilizado para abordar o texto. Esse é o objetivo. Ah, beleza. Entendeu? Então, mesmo que você, eu não consigo ter essas ferramentas, usar essa ferramenta, você pode fazer no papel e aí imprimir e com uma caneta, com um lápis, sinalizando para que visualmente a gente consiga entender o raciocínio que você utilizou e por que, de onde é que vem cada parte que você entendeu na própria divisão. Então, o ideal é que seja feito dessa forma, mas não precisa escrever, não precisa desenvolver. Se você quiser fazer isso posteriormente, na parte do sermão, a gente vai ter uma aula falando sobre isso, você vai ter essa oportunidade para desenvolver o sermão. Mas, por enquanto, ainda não é necessário. Mas no caso que o Rony fez aí, que eu também fiz dessa forma, o senhor vai receber dessa forma também? Isso, vou receber, mas o próximo já fica como que uma sugestão para que vocês possam tentar trabalhar dentro desse princípio. Por que que isso é importante? Se vocês conseguirem cultivar isso e desenvolver essa habilidade agora, a gente vai falar sobre infográfico ou linha melódica do texto bíblico ou do livro, na unidade 15, e vocês vão ver como que é importante fazer todo esse esquema, não só em uma unidade, mas no livro todo, porque isso ajuda muito a igreja a ter um planejamento. Por exemplo, aqui nós vamos começar, a partir do próximo domingo, o pastor Afonso vai começar a pregar sobre Hebreus. Mas a gente já fez isso com algum tempo. Fizemos a divisão de toda a carta, fizemos um gráfico, um infográfico de todas as unidades, mostrando como está organizado. Disponibilizamos para a igreja, para que a igreja tenha já as estruturas que serão abordadas em cada domingo e o tema central e as ênfases de toda a carta. Quer dizer, isso é feito inicialmente dentro de uma unidade e depois você pode usar a mesma metodologia, o mesmo raciocínio, de uma forma bem mais abrangente. Então, isso é só uma questão de tentar desenvolver essa habilidade e, consequentemente, você vai ampliando isso para outras áreas também. Ok? Dúvidas? Vamos partir, então, para o nosso próximo texto, do verso 11 ao verso de número 16. E chegando Pedro, deixa eu compartilhar a tela aqui, que senão vocês não vão visualizar, né? E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Ele era repreensível porque ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles. Por que que ele fez isso? Por temor, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam. Paulo vai acrescentar aqui o fato de que essa atitude de Pedro é considerada como dissimular com ele, de maneira que também Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Alguém fez essa divisão? Tentou encontrar a estrutura desse texto? Então vamos lá. Quem tentou,
qual a conclusão que você chegou? Professor, eu fiz aqui, né? Oi? Eu fiz a divisão, que foi do trabalho que você passou. A primeira divisão que eu coloquei foi do 11 ao 13, que é a parte onde Paulo vai explicar a questão da dissimulação dos judeus, que inclusive Pedro foi repreensível nisso. Okay. Depois do 14 ao 16, onde ele vai fazer a repreensão, a questão do evangelho da graça, que é o que realmente justifica o homem, que era o que estava sendo ameaçado diante da hipocrisia judaica nesse momento. Certo. Alguém fez da mesma forma? Eu fiz diferente, pastor. Ok. Eu fiz do 11 ao 14, e aí a outra parte do 15 ao 16. Eu fiquei com essa dúvida aí, porque logo no início eu separei do 11 ao 15 e deixei o 16 só. Aí eu fiquei nessa dúvida, dessa estrutura. Entendi. A dúvida foi se o 16 ficaria só ou não, né? A minha dúvida. Porque nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Aí, vírgula. Sabendo, contudo. Aí eu fiquei com essa dúvida. Certo. Ok. Professor, Sim. eu coloquei do 11 ao 13, seguindo a ideia de que aqui ele está mostrando a situação, né? Quando ele esteve diante de Pedro, ele resistiu, né? Ele confrontou, porque ele estava com essa atitude hipócrita, e aí ele disse que Barnabé também se deixou levar por isso. Quando chega no 14, o 14 eu coloquei sozinho, porque ele diz, mas quando eu vi, ou seja, no momento ali da confrontação, naquele momento que ele olhou realmente que ele não estava vivendo segundo o evangelho, ele confrontou, dizendo, olha, se você é judeu, você não vive como judeu, por que você está obrigando os outros a viverem? E aí, do 15 ao 15 e 16, eu coloquei como uma outra estrutura, porque eu olhei aqui que no 15 e 16 ele está como se fosse explicando, como se fosse mostrando a justificação pela fé em Jesus, explicando a pergunta que ele disse no anterior, mas eu coloquei separado. Entendi. Então, eu segui a mesma ideia do Rony. foi isolado aqui. Idêntica à ideia do Rony, é o seguinte. Eu coloquei 14 isolado. Certo. Pedro, Professor. pode falar. Não, só que eu segui a mesma ideia do Rony, aproveitando que ele falou aí, né? Eu dividi primeiro do 11 ao 13, depois o 14 isolado e o 15 ao 16. Tendo a ideia de que no primeiro ele estava trazendo o problema, e no 14, que é o segundo, ele está trazendo a repreensão, e na última parte do 15 ao 16 meio que está trazendo a solução, ou a resolução do problema que foi citado anteriormente. Perfeito, ok. Mais alguém? Só para concordar também, que eu também consegui ver 3 estruturas, do 11 a 13, o 14 eu também deixei isolado e fechei com 15 e 16. Ok. Então, olha só, mais alguém? Eu só ia falar que eu fiz também só 2, porque na versão que eu usei, da RA, o versículo 11 ele começa quando, porém, e no 14 ele também começa quando, porém. Aí do 11 ao 13 foi o primeiro argumento. Aí eu botei a hipocrisia do temor àqueles que são da circuncisão, ou seja, a justificação pelas obras. E aí do 14 ao 16 eu botei que estava junto, porque ele faz a pergunta e ao mesmo argumento ele já responde, que é o argumento 2, que eu coloquei que tanto judeus como gentios são justificados pela fé em Jesus Cristo. Então, no primeiro ele fala desse problema, dessa hipocrisia, e ele já responde no segundo, falando que é pela fé, não é pelas obras da lei. Ok, então olha só, as frases que você formulou tá bem dentro da proposta, bem dentro do texto, de forma direta, e um princípio sem necessariamente estar relacionado ao passado, mas que dá para o ouvinte entender que é um assunto atual. Esse é o caminho mesmo que tem que seguir. Uma palavra aqui para nos ajudar nesse processo. Em alguns momentos, você pode
tanto ter uma divisão, vamos colocar aqui de forma precisa no nosso texto. Uma possibilidade aqui seria você dividir do 11 ao 12, do 11 ao 13, deixar o 14 individualmente aqui e colocar aqui 15, 16. Opção A. Opção B, você usar uma única estrutura do verso 11 até o verso 14 e a última estrutura do verso 15 ao 16. Por que e em que momento é viável mais de uma possibilidade? Quando você consegue entender, a grande questão aqui que gerou dificuldade para alguns é o 14 está junto com o 11, 12, 13 ou não? Isso você vai decidir de que forma? Você consegue entender a função do 14 em relação ao 11, 12, 13? É a parte mais importante. Se você consegue entender a função em relação a essa estrutura, mesmo que você deixe ele à parte em uma outra estrutura, não haverá nenhuma dificuldade. Por quê? Porque você sabe de que forma ele está se relacionando com o anterior. Deu para entender o raciocínio? Então, vamos colocar aqui, seguindo a primeira opção, uma única estrutura do verso 11, 12, 13 e 14. Então, o verso de número 11, ele vai falar acerca da situação, que foi que aconteceu, o fato dele ter exortado, resistido na cara de Pedro, porque ele era repreensível. Então, o verso 11 apresenta a situação. O verso 12 vai justificar o que foi que aconteceu, por que que Paulo teve essa atitude tão dura em relação a um líder que era a coluna, como ele mencionou, aqueles que pareciam ser alguma coisa e que estavam em estima. Verso número 13 está dentro do mesmo assunto, porque agora ele vai falar não só sobre Tiago, ou melhor, os que vieram da parte de Tiago, mas os outros judeus que ele vai mencionar, se referindo aqui, destacando a participação de Barnabé. Então, verso 12 e 13, ele vai dar uma explicação do evento em si. E aí, a partir do verso 14, o que foi que ele fez. Só que, se você observar a atitude dele, descrito aqui, ó, no verso número 11. Ou seja, o verso 14 está diretamente ligado com o verso 11. Então, essa é uma opção. Entender dentro desse raciocínio onde verso 11 ele apresenta a situação, 12 e 13 como foi que se desenrolou, por que uma justificativa, e verso 14 ele vai desenvolver como é que foi essa atitude dele diante de Pedro. Professor, Sim. Só um comentário. O verso 14 aí, pelo visto, ele é uma chave aí, né? Porque aparentemente ele pode ficar só, mas aparentemente também ele tem relação com a estrutura acima. Mas eu coloquei assim, por exemplo, 11 a 13, porque eu coloquei que a ideia do 11 ao 13 seria ele apresentar o problema. Olha, aconteceu isso, o problema era esse. E aí o 14 seria como se fosse o clímax, seria como se fosse ele confrontando o que foi que ele fez quando ele confrontou, ele falou isso, isso e isso. E aí o 15 e 16 seria como se fosse a resolução, depois do clímax, aí ele está explicando, é como se estivesse descendo o morro, mais ou menos, explicando o motivo daquilo ter acontecido. Tem sentido? Tem rumo? Porque quando você usa a nomenclatura clímax, aí já compromete um pouco o raciocínio. Por quê? Porque você já vai ter uma outra estrutura bem diferente. Dentro do contexto maior, o verso 15 e 16 já vai servir como introdução para o que vai ser desenvolvido ao longo do capítulo 3. Então, aí já não encaixaria dentro do restante do texto, porque você usou uma nomenclatura de um gênero diferente para aplicar nas cartas, entendeu? Professor, essa parte que comprometeu o raciocínio. Mas uma observação aqui que você precisa levar em consideração é que já no verso 11 ele disse que resistiu.
Então, ele já no verso 11 diz o que ele fez. Ok? Sim. Professor, o Lucas. Professor, só uma constatação. Por mais que a gente divida em estrutura, a gente não pode, então, querer inferir que se eu isolar, por exemplo, o 14, não posso querer achar que ele não tem relação com as outras estruturas, né? Por mais que eu faça essa divisão de estrutura, eu estou apenas dividindo argumentos, né? Exatamente. Momentos na narrativa que são importantes e que eu posso focar nesses detalhes. Mas se eu dividir, se eu separar o verso 14, eu não posso achar que, por exemplo, ele não tem mais relação com a primeira estrutura, né? Tudo está interligado, enfim, né? Isso. Então, tudo que estiver dentro do que nós chamamos de unidade literária tem essa relação muito íntima, intensa. Aí, o nosso objetivo em destacar a estrutura é entender como é que esse argumento está sendo colocado e como os argumentos estão organizados. Esse é o objetivo. Professor, vou fazer que nem o Rony. A minha divisão ela foi essa daí, do 11 ao 14 e do 15 ao 16. Mas quando eu li o texto a primeira vez, que eu fui lendo, aí de cara eu queria fazer uma estrutura. Se eu tivesse posto com uma estrutura só, do 11 ao 16, estaria errado? Eu entendendo o processo. Aí depende do seguinte, você teria que explicar como que o texto todo está relacionado. Mas, para isso, o ideal é você destacar por estrutura. Porque quando você não consegue ver essa divisão, aí você já ainda não conseguiu entender o fluxo do argumento. Ok? Verso de 15 e 16, obrigatoriamente precisam estar juntos, porque ele vai colocar nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado. Então, o verso 16 dá base para o que ele vai tratar, ou melhor, o verso 15 desenvolve o que ele apresentou no verso... O verso 16 desenvolve o que ele apresentou no verso número 15. Dúvidas? O nosso horário aqui está terminando. Vamos passar para o... Acho que não vai dar tempo da gente compartilhar o trabalho que vocês fizeram. E não adianta também a gente correr, sendo que o objetivo é que vocês possam também participar, compartilhando dúvidas. Portanto, deixa eu concluir aqui usando ou apresentando alguns princípios com base nesse texto para a gente poder concluir. Quais são as possibilidades aqui? O homem não é justificado por obras da lei, somente a obra de Cristo pode mudar a nossa posição diante de Deus. Esse é um princípio que fica muito claro no texto, ele já apresenta isso já bem no início. Verso número 11, o desvio da verdade deve ser confrontado com a própria verdade, mesmo conhecendo e crendo na verdade do Evangelho, estamos sujeitos a ceder à pressão do mundo e agir contrário aos nossos princípios e valores. Vem aqui uma ilustração básica disso por meio de Pedro, Barnabé e os demais. A exortação ou pressão não é opcional no meio do povo, ou exortação ou repreensão não é opcional no meio do povo de Deus, mas necessária, pois o que está em jogo é a verdade do Evangelho. Isso, a atitude de Paulo, entendendo que não é algo pessoal, mas é de respeito à essência do Evangelho ou a forma como o Evangelho será repercutido a partir daquela situação. O pecado público deve ser tratado de maneira pública. É um princípio que é tirado também do verso 14. Pedro, ou melhor, Paulo precisou corrigir Pedro publicamente, porque ele havia pecado ou aquilo havia influenciado outros, então exigia uma correção também dentro da mesma proporção. Perguntas aqui? Vocês conseguiram visualizar Vocês visualizaram aqui os princípios?
Conseguiram, né? Eu não tinha cancelado aqui a tela anterior. Mas deu certo, então. Que bom. Perguntas? Professor, só sobre o trabalho aqui, rapidão. Também é para colocar os princípios no trabalho, porque lá no texto, lá no Moodle, isso era estruturas e a ICT. Ok. Aí fica a critério de vocês. Se vocês puderem colocar, bem melhor. Se não, não vai ser descontado nenhum ponto. Mas o ideal é que vocês coloquem, porque aí vocês vão conseguir já se aproximar mais da parte de elaboração do sermão. Isso vai facilitar para vocês também. Mas aí pode ser entregue até o fim do dia, né, professor? O que era para ser entregue hoje, sim. E, na verdade, e aí a gente vai deixar para o próximo encontro, porque o de hoje, é só pegar aqui o que é que seria para hoje, né? Então, ó, nós vimos agora o texto de Gálatas 2, de 11 a 16. Esse já era para apresentar hoje. Então, você pode, eu vou daqui a pouquinho terminando, preparar lá o lugar no Moodle para você encaminhar. Então, hoje, até o final do dia, você pode ficar à vontade para enviar. E aí você pode enviar também os demais, se você fez, aqueles que já me enviaram no pessoal, podem enviar novamente na plataforma. E aí a gente fica para a próxima semana com a atividade do 3, do 1 ao 9. Tá bom? Você vai postar também na plataforma, mas vamos fazer a mesma coisa que fizemos hoje. Vamos trabalhar o texto e aí vocês vão poder estar participando também, mas já com base de 3, de 1 a 9. Porque... Professor, é porque na unidade 6 lá já tem uma outra atividade, né? Já é do Gálatas 3, de 10 para frente, parece, para entregar até o dia 12, que no caso é segunda que vem. Correto. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos substituir, porque qual é o objetivo? É que você consiga entender dentro da ordem do próprio texto. Então, só corrigindo aqui o exercício. O que é que a gente precisa corrigir? Eu não coloquei aqui os versos 17 a 21 do capítulo 2. Então, você vai precisar colocar aqui verso 17 a 21 para a próxima semana. E aí, se a gente tiver tempo, e provavelmente teremos tempo, aí a gente vai trabalhar o capítulo 3, do 1 ao 9. Tá bom? Aí, então, a próxima atividade, que seria da semana que vem, a gente pode deixar de lado, sempre colocando com mais para uma semana à frente, porque aí vocês terão o tempo. Na verdade, talvez não dê tempo da gente alcançar ou trabalhar todas as unidades, porque a gente vai precisar passar para um outro gênero, que é o Evangelho. Mas a gente vai seguindo assim para que a gente consiga trabalhar nas unidades, seguindo a sequência do próprio texto, sem pular nenhuma unidade. Então, professor, para segunda que vem é o 2, do 17 ao 21. E 3, de 1 a 9. Beleza. Professor. Tá corrigindo. Professor Aldo. Sim. Pode falar. O que de fato, porque está tendo uma confusão aqui na minha mente aqui, porque eu pensei que era do 3, de 1 a 9, agora já é para outra semana, que foi o que de fato eu fiz, coloquei lá enfim. O que é de fato ainda para hoje? Até hoje, na unidade 6, você vai abrir lá Beleza, vai abrir uma forma de colocar lá. Deixa eu compartilhar. O que será aqui. para hoje até meia-noite? Me diga aí, por favor. Deixa eu abrir aqui para você, para a gente explicar direitinho. Então, até hoje, você vai entregar Gálatas 2, de 11 a 16, que foi o que estava proposto. Ok? Desculpa. E você vai entregar também, ainda hoje, Gálatas 3, de 1 a 9. Certinho? Por que vocês por que vocês precisam entregar hoje? Porque estava dentro do nosso cronograma.
eu não vou cobrar para hoje o texto de Gálatas 2, de 17 a 21. Por que eu não vou cobrar? Porque eu não coloquei no plano de aula por esquecimento. Tá certo? Tá, então, deixa eu ver se eu entendi. Para hoje, de 2, o Gálatas 2, não é isso? Isso. De 11 a 16, Exato. e Gálatas 3, de 3 a 9, para hoje. Perfeito. Estrutura e ideia central. Isso. E quem quiser também já elaborar princípios também pode. Ok. Obrigado. Certo. Dúvidas? Aí, lembrando que na próxima semana, qual é o que a gente vai trabalhar na próxima semana? O texto começando do verso 17 até o 21. Esse aí você não vai precisar apresentar hoje, mas na próxima semana a gente vai trabalhar. Então, se você quiser, vocês já fizeram provavelmente a atividade que vai ser colocada no Moodle hoje, e aí você pode aproveitar para a próxima semana, trabalhando do 17 ao 21, que não foi passado. Tá bom? Mas não será cobrado porque não foi colocado na plataforma, dentro do nosso plano de aula. Mas a gente vai trabalhar e aí depois nós vamos passar para o capítulo 3, do 1 ao 9.